hoje vamos estudar sobre a orientação e localização na superfície terrestre. Mas o que quer dizer orientação, orientar-se? Para que serve isso? Bom, nós precisamos ter direções para seguir, saber o que fazer. Sabe aquela orientação que a gente recebe de alguém na rua, em algum lugar? Aquilo vai nos dar um caminho para a gente seguir. É isso que a orientação no espaço vai fazer. Ela vai nos dar referências para a gente saber que caminho seguir. Então, orientar-se quer dizer ir em direção ao Oriente, ou seja, ao nascer do sol. E essa relação de buscar se localizar e orientar dentro da superfície terrestre, dentro do espaço geográfico, ela sempre foi presente na vida dos seres humanos, seja para procurar abrigo e alimentação, seja para mapear estratégias de combate na guerra. Mas essa relação vai se iniciar com grande destaque durante a Rota da Seda. A Rota da Seda, ela foi muito importante para a Europa lá no século XIX. A seda, ela era um tecido fino, nobre, todos que tinham eram considerados ricos. Só que quem ia buscar essa seda? Eram as pessoas mais pobres, que queriam ganhar a vida. Mas, para isso, elas precisariam sair da Europa e precisariam ir até a China. E como que elas iriam sair da Europa e chegar até a China se nesse período não se tinha as tecnologias que a gente tem hoje, elas não existiam. Então como que eles iriam chegar até a China sem se perder? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, esse cara alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus. Bom, as referências que eles utilizavam eram ir em direção ao Oriente, que é onde o Sol nasce. Então, eles saíam da Europa e iam em direção à Ásia, sempre para o nascer do sol, seguindo o nascer do sol. Essa era a orientação que eles tinham: chegar na China, seguindo o nascer do sol. Para voltar da China para a Europa, eles faziam então ao contrário, eles seguiam o pôr do sol, iam em direção ao ocidente. Então, nós temos as duas primeiras formas de referenciação. A gente, então, pode dividir o nosso planisfério, a Terra, Oriente e Ocidente. O Oriente é o que a gente chama hoje de leste. E o Ocidente é o que a gente conhece hoje por oeste. Dessa forma, a gente tem então a nossa primeira forma de orientação e localização na superfície terrestre, que é através dos pontos cardeais. Para a gente representar os pontos cardeais, a gente vai utilizar a rosa dos ventos, que ela é um instrumento extremamente importante por apontar e dividir os diferentes pontos da orientação cartográfica, que são conhecidos como os pontos cardeais, e que vai ser representado através da rosa dos ventos. Os pontos cardeais são 4: o norte, sul, o leste e o oeste. A combinação entre eles vai dar origem aos pontos colaterais. Então, entre o norte e o leste, a gente vai ter o nordeste. Entre o norte e o oeste,
a gente vai ter o noroeste. Entre o leste e o sul, a gente vai ter o sudeste. E entre o oeste e o sul, a gente vai ter o sudoeste. Nós também podemos identificar todos os pontos cardeais através do Sol. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, teremos a posição do ponto cardeal leste, e o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente, teremos a direção norte e nas costas a direção sul. A bússola é outro instrumento utilizado para localização e orientação dentro do espaço geográfico. Ela é um instrumento mais antigo utilizado pelo homem para poder estar se orientando e se localizando. Não se sabe ao certo onde ela foi inventada, mas acredita-se que os chineses tenham sido os responsáveis. Dentro da bússola, nós também teremos presentes os pontos cardeais e colaterais. E vai ser constituído também por uma agulha magnética que sempre que a gente vai se movimentando, ela vai apontando então para a direção norte. O uso da bússola, apesar de ser muito importante, ele vem caindo em desuso. Isso porque os avanços da tecnologia e de outras formas de orientação vão surgindo e esse instrumento vai sendo deixado de lado. O GPS é o Sistema de Posicionamento Global. Ele é um aparelho que, graças ao apoio dos satélites que orbitam a Terra, vai ser capaz de indicar e de localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Ele é um dos mais modernos aparelhos de localização já inventado pelo homem. Esse instrumento ele foi inventado em 1960, durante a Guerra do Vietnã. E desde então, o GPS ele vem se aperfeiçoando cada vez mais. Essa função também está disponível nos nossos celulares. Além de fornecer a localização, o GPS ele também funciona como memorizador de rotas, indicador de hora e velocidade do deslocamento, informa a altitude em que nos encontramos, entre outras funções. Uma outra forma de nos localizar, determinar um ponto dentro do espaço geográfico, além das direções norte, sul, leste, oeste, que a gente já viu, é que a gente pode também estar utilizando as coordenadas geográficas. Elas são o endereço de um ponto dentro do espaço geográfico. Para determinar as coordenadas geográficas, a gente precisa ter o conhecimento sobre o que é latitude, longitude e sobre os paralelos e meridianos. A latitude vão ser linhas imaginárias que tracejam a Terra no sentido horizontal. As latitudes, elas também são conhecidas como paralelos. O círculo máximo da esfera terrestre na horizontal é chamado de linha do Equador, que é a linha central que fica no centro da Terra, dividindo o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. A linha do Equador, ela vai corresponder à latitude de 0 graus. Os demais paralelos, que são as demais linhas imaginárias, essas linhas foram inventadas pelo homem, né? Não existem, a gente não consegue ver. Vão ser o Círculo Polar Ártico. Em seguida, a gente vai ter o Trópico de Câncer. A linha do Equador, dividindo a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Em seguida, a linha do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio.
E por fim, nós temos o Círculo Polar Antártico. As latitudes, elas variam de 0 a 90 graus. Então, 0 começa na linha do Equador até 90 graus para o norte ou 0 graus até 90 graus ao sul. Além da latitude, a gente vai ter também a longitude, que vai ser as coordenadas geográficas que vão cortar a Terra no sentido vertical. Lembrando que todas essas linhas são linhas imaginárias. A longitude também é conhecida como meridiano. A distância das longitudes vai variar de 0 graus a 180 graus, no sentido leste e oeste. Como padronização internacional, adotou-se o meridiano de Greenwich como ponto de partida, ou seja, de longitude de 0 graus. Então, bem no centro da Terra, no sentido vertical, a gente vai ter essa linha chamada de meridiano de Greenwich. Assim, o meridiano de Greenwich, ele vai estar dividindo a Terra em oeste e leste. Enquanto a latitude divide a Terra em hemisfério norte e sul, a longitude, a partir do meridiano de Greenwich, divide a Terra em oeste e leste. É a partir, então, das longitudes que foi possível estar se criando os fusos horários de cada país. A partir dessa ilustração, fica melhor para a gente poder compreender a diferença entre latitude e longitude. A latitude vão ser todas essas linhas na horizontal. A minha latitude 0 é a minha linha do Equador, que está dividindo a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Na vertical, a gente tem todas as longitudes, iniciando na minha longitude de 0 graus, que é o meridiano de Greenwich. As longitudes variam de 0 grau a 180 graus a leste e 0 grau a 180 graus a oeste. Já a latitude varia de 0 graus a 90 graus norte e 0 graus a 90 graus sul. No ponto de encontro, então, entre o paralelo e o meridiano, ou seja, entre o ponto de encontro entre a latitude e a longitude, a gente vai ter uma coordenada geográfica, que vai estar fornecendo, então, a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Então, vamos pegar aqui, como exemplo, o ponto A, que está marcado aqui no mapa. A primeira coisa que a gente vai analisar, vamos analisar a latitude desse ponto A marcado aqui no mapa. Primeira coisa que a gente tem que perceber é se ele está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. A partir da linha do Equador, eu consigo, definir isso. O meu ponto A, então, vai estar no norte. Se as minhas latitudes são as minhas linhas horizontais, eu vou, então, ver em que grau está esse ponto A na linha horizontal. Aqui eu posso ver que o meu ponto A está a 50 graus norte, porque ele está no hemisfério norte. Então, no meu ponto A, eu tenho 50 graus norte. Isso aqui é a minha latitude, a minha coordenada geográfica que eu consegui definir a partir da latitude. Nesse mesmo ponto A, eu vou conseguir definir a longitude. A partir do meridiano de Greenwich, eu vejo que o meu ponto A está do lado oeste. E a partir da linha vertical, eu consigo ver em quantos graus esse meu ponto está. Ele está, então, a 100 graus no lado oeste. Então, meu ponto A tem a latitude de 50 graus norte e uma longitude de 100 graus oeste. Agora, vamos analisar o ponto B. A partir, primeiramente, a partir da minha latitude,
ele novamente está do lado norte, está acima da linha do Equador, no hemisfério norte. Eu analiso, então, a minha linha horizontal, que vai me dar, então, 40 graus. Então, o meu ponto B está a 40 graus norte. A partir do meridiano de Greenwich, eu defino se ele está a leste ou a oeste. Nesse caso, o meu ponto B está desse lado, então ele está do lado leste. E a partir das minhas linhas verticais, eu defino a quantos graus ele está. Se meu ponto B está aqui, eu vou analisar e vejo que ele está a 80 graus leste. Então, a coordenada geográfica do ponto B é 40 graus norte e 80 graus leste. A partir disso, eu consigo encontrar esse ponto na superfície terrestre, que ele vai estar me levando a um determinado lugar dentro do espaço geográfico. Vamos agora analisar o ponto C. O ponto C, a latitude deles, analisando a linha do Equador, está abaixo da minha linha do Equador. Então, o meu ponto C, já percebo que deu diferente dos outros dois pontos que a gente analisou, porque o ponto C está no hemisfério sul. Analisando as linhas horizontais, meu ponto C está aqui. Então, o ponto C está numa latitude de 20 graus. 20 graus sul, já que ele está no hemisfério sul. Analisando, então, o meridiano de Greenwich, eu percebo que o ponto C, no sentido vertical, está do lado oeste. E a longitude dele, né, analisando as linhas verticais, o ponto dele vai cair na longitude de 40 graus. Então, eu tenho 40 graus oeste. Então, o meu ponto C, a coordenada do meu ponto C são 20 graus sul de latitude e 40 graus oeste de longitude. Então, se eu pegar essa coordenada geográfica e colocar, por exemplo, no Google Maps, eu vou encontrar esse ponto C dentro da superfície terrestre.